A autoionização da água é expressa pela seguinte reação: 2H2O líquido, dando H3O mais aquoso, mais OH menos aquoso. H3O+, é denominado hidrônio e muitas vezes expresso na forma simplificada como H+, chamado próton. Embora não seja a mesma coisa, já que H+ é o hidrogênio sem o elétron e o hidrônio é uma molécula de água mais o íon H+, essa simplificação é muito comum. Então, de forma geral, vocês vão ver o H3O+ sendo expresso na forma de H+. Portanto, a autoionização da água pode ser expressa da seguinte forma: 2H2O líquido, dando H+ aquoso, mais OH menos aquoso. Essa é uma reação que entra em equilíbrio químico, portanto, a gente pode calcular a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, algumas vezes, também é expressa como Kc. No caso específico da autoionização da água, ela é expressa na forma de Kw, sendo W significando water, que é água em inglês. Portanto, o Kw é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Como isso é uma constante, é um valor tabelado a 25 graus Celsius, equivale a 10 a menos 14. No caso de uma solução neutra, a concentração de H+ é igual à concentração de OH- e pode então ser chamada de X. Dessa forma, substituindo na expressão da constante de equilíbrio, vamos ter x vezes x igual a 10 a menos 14, x ao quadrado é igual a 10 a menos 14, portanto, x é a raiz quadrada de 10 a menos 14, x é igual a 10 a menos 7. Assim, temos que, para uma solução neutra, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7. Vamos ver um exemplo. Calcular a concentração de H+ aquoso em uma solução na qual a concentração de OH é igual a 0,01 mol por litro. Como a gente resolve isso? A gente usa a expressão da constante de equilíbrio e no lugar onde fica a concentração de OH-, a gente coloca a informação que nos foi fornecida. Ou seja, vai ficar concentração de H+ vezes 0,01 é igual a 10 a menos 14. Dessa forma, a gente chega que a concentração de H+ vezes 0,01 é igual a 10 a menos 14. 10 a menos 14 dividido por 0,01 é igual a 10 a menos 12. Essa solução, então, é ácida ou é básica? Bem, sabemos por definição que uma solução vai ser ácida quando a concentração de H+ for maior que 10 a menos 7. Portanto, 10 a menos 12 é menor que 10 a menos 7. Portanto, é uma solução básica. Essa informação também pode ser expressa em termos de pH ou de pOH. O que é o pH-pOH? É menos log do H+, ou menos log do OH-. No caso de uma solução neutra, então o pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 7, que é igual a 7, e o pOH vai ser menos log de 10 a menos 7 também, que vai ser igual a 7. Com isso, a gente tem uma regra, que pH mais pOH é igual a 14. A gente pode calcular vários exemplos para verificar onde estão os pHs de soluções ácidas e onde estão os pHs de soluções básicas. Vamos lá, calculando então valores de concentrações de solução ácida, ou seja, concentrações de H+ maior que 10 a menos 7. O que é maior que 10 a menos 7? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1. Vamos ter, então, menos log de 10 a menos 6, que é 6, menos log de 10 a menos 5, que é 5, menos log de 10 a menos 4, que é 4, menos log de 10 a menos 3, que é 3, menos log de 10 a menos 2, que é 2, menos log de 10 a menos 1, que é 1. Portanto, a gente pode inferir que ácido vai ser toda solução que o pH for menor que 7. Por outro lado, a gente tem a mesma informação em relação às soluções básicas, ou seja, uma solução vai ser básica quando a concentração de H+ for menor que 10 a menos 7. O que é menor que 10 a menos 7? 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 11, 10 a menos 12, 10 a menos 13 e 10 a menos 14. Podemos, então, calcular o pH da mesma forma, que vai ser menos log de 10 a menos 8, que é 8, menos log de 10 a menos 9, que é 9, menos log de 10 a menos 10, que é 10, menos log de 10 a menos 11, que é 11, menos log de 10 a menos 12, que é 12, menos log de 10 a menos 13, que é 13, menos log de 10 a menos 14, que é 14.
Portanto, a gente chega à conclusão que uma solução básica é aquela onde o pH é maior que 7. Assim, a gente consegue voltar no exercício anterior e verificar que a gente poderia ter inferido que era uma solução básica a partir direto da concentração de 10 a menos 12, transformando-a em pH, ou seja, fazendo o menos log de 10 a menos 12, que é 12. Portanto, para saber se uma solução é ácida ou é básica, a gente precisa saber qual é a concentração desse H+. A gente pode calcular o pH e ver onde ele se encaixa na nossa faixa. Menor que 7, ácido; maior que 7, básico; igual a 7, neutro.